Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar um novo quadro que se chama Pensa e Borda. Na verdade, eu não tô bordando porque eu não sei bordar ainda, mas eu tô fazendo um pontinho, então a gente vai fingir que é um bordado, tá? O primeiro tema que eu queria falar é sobre trabalhar aqui em Vancouver. Como foi pra mim essa experiência, né? E aí eu digo uma experiência pessoal, porque nem todo mundo, obviamente, vai ter passado pela mesma coisa que eu. Eu queria começar dizendo assim: quem trabalha com atendimento ao público merece um lugar no céu. Porque não é possível, eu acho que isso deve ser uma aprovação de Deus, quem faz esse tipo de serviço. Porque se a gente consegue sobreviver a isso, a gente já garantiu a nossa vaga no céu. Porque eu não sei o que acontece com as pessoas que quando elas estão com uma pessoa, né, um prestador de serviço, elas se transformam e elas acham que elas são melhores que essas pessoas, que elas são superiores a essas pessoas, e aí elas precisam tratar as pessoas como lixo. Eu trabalhei no Brasil em uma outra área de atendimento ao público, que eu trabalhava com educação, e aqui eu fui trabalhar na área alimentícia, né? Eu tava numa lanchonete, e as pessoas são iguais. Elas não conseguem ouvir, não. É uma coisa assim impressionante. Se você fala assim, olha, senhor, não posso, tipo, esse produto não existe. Aí ele já quer quebrar a loja porque você falou não pra ele. Então, isso é igualzinho no Brasil e aqui. Quando eu estava trabalhando na escola, eu lembro, né, isso aconteceu muitas vezes, das pessoas me ofenderem, me xingarem, falarem, tipo, a pessoa começa a gritar com você porque ela acha que gritar vai resolver alguma coisa, que não vai resolver nada, e a te destratar, enfim, né, porque ela quer que as coisas sejam do jeito que ela quer que seja. E quando você fala que não tem como ser do jeito dela, aí elas se transformam. E eu acho que isso é um problema que tá ficando pior com o tempo, porque as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes e cada vez mais elas querem que as coisas sejam do jeito que elas querem. Então, quando existem limites e a gente precisa falar para essas pessoas que existem limites, elas começam a dar chilique. Mas vamos lá, do começo. Bom, quando eu cheguei aqui, eu não consegui arrumar emprego de jeito nenhum. Eu trabalhei online para uma empresa do México para fazer uma coisa que eu gostava muito, que foi ser produtora. Inclusive tem uma série que eu ajudei a produzir, que está no Prime Video. Vou deixar o link aqui embaixo da série, se alguém quiser assistir. E foi a melhor experiência da minha vida profissional. Eu amava meu trabalho no Brasil, assim, de ser professora e ser coordenadora pedagógica, era muito legal. Mas ser produtora foi uma coisa, assim, inexplicável de gostoso. Mas, infelizmente, a gente teve, né, a greve dos atores em Hollywood, que acarretou em muitas coisas e o estúdio ficou sem projeto e eu tive que sair. Neste meio tempo, uma amiga minha estava trabalhando aqui nessa lanchonete e ela falou assim: olha, se você quiser, eu te recomendo lá. E eu falei, então pode ser, porque, né, eu tô, desde que a gente chegou em novembro e eu estava trabalhando nessa empresa, mas aqui no Canadá mesmo não tinha arrumado emprego e já era setembro do outro ano, então eu falei, vamos lá. Os 3 primeiros dias foram muito estressantes, porque era muita informação e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu nunca tinha trabalhado com coisas assim, né, tipo, esse tipo de serviço que você tem que fazer as coisas, a pessoa pedir, você já tem que fazer rápido. Então, eu tava ficando, assim, muito overwhelmed, que eu esqueci essa palavra, perdão. Não é sobrecarregada, né, mas assim, intenso, sabe? Eu comecei a trabalhar na segunda. Na quarta-feira, eu saí de lá e eu já tava, assim, a ponto de chorar, assim, no meio da rua. Quer dizer, eu chorei no meio da rua. Eu tava assim, por que eu vim fazer aqui? Por que eu larguei o meu emprego pra vir fazer isso? Mas aí depois, na quinta, eu descansei. E na sexta, quando eu fui trabalhar, minha amiga tava lá. Então já foi melhor. Como ela tava lá, eu já consegui ter alguém conhecido, e aí eu já comecei a me acostumar com o serviço. Eu lembro que nesse começo foi gostoso até. Tava bem no início do outono, e aí eu tava deslumbrada, assim, porque lá tinha muita árvore, e elas estavam todas ficando laranja e todo colorido, e aí já tinha decoração de Halloween nas lojas. Então eu saía do serviço feliz da vida, assim, porque eu tava trabalhando de manhã, eu fazia o horário das 8 às 3, mais ou menos. Então ainda tava sol, né? E aí eu ficava lá passeando e vendo as coisas. Então foi muito gostoso, assim, eu tenho uma memória muito positiva desse primeiro mês, assim, de setembro e outubro. Mas aí, em dezembro, as coisas já começaram a mudar. Já mudou meu horário completamente. E aí, ao invés de eu trabalhar de manhã, eu tava trabalhando das 11 às 7h30 da noite, praticamente todos os dias. E eu, quando fui contratada, eu tava fazendo sexta, sábado e domingo. E aí depois eu peguei segunda também, porque um funcionário foi embora e ficou pra mim o dia. Então eu tava trabalhando esses 4 dias, que são os dias mais
movimentados, assim, né? E estar trabalhando sábado e domingo é muito ruim, né? Porque você não tem o fim de semana, e aí eu não podia ficar com meu marido nenhum dia, então eu comecei a pedir, falei assim, olha, não tem como ficar pelo menos um dia, né? Só sábado ou só domingo, porque é muito ruim não ter o final de semana, né? E aí só enrolação, ninguém nunca trocou meu horário. Em dezembro, então, já começou isso, porque aí já começou a esfriar, já começou a ficar escuro 13h30 da tarde, eu fiquei lá, né? Então eu saía, tava escuro, eu voltava pra casa, tava escuro, eu não tinha nenhum dia de fim de semana pra ficar com meu marido, ou pra sair com meus amigos, ou pra fazer nada. E o trabalho já tava começando a ficar ruim, né? A gente já tinha tido situações com pessoas mal educadas, já tinha, assim, começado a sentir esse nível de exploração que o trabalho tinha, principalmente aonde eu trabalhava, né? Que já tava começando a me irritar. Então, chegou janeiro, eu já tava assim, ai, não queria mais estar aqui. Só que em janeiro, tudo mudou, assim, pra pior. Onde eu trabalho, tipo, a gente fazia lanche, né? As pessoas pediam e a gente fazia lanche. Trabalhava, graças a Deus. E aí, em janeiro, eles inventaram uma promoção que eles não avisaram a gente que ia ter. Só um dia, falou assim, então, a partir de hoje a gente vai começar com essa promoção, que eram os 2 lanches que as pessoas mais pediam, que ia ovo, e a gente vai fazer essa promoção de, tipo, você compra um, leva outro. E aí, foi um inferno na terra, assim, eu nunca fiz tanto lanche na minha vida, e era coisa de, assim, eu chegar 11 horas da manhã pra trabalhar e até as 4h30 da tarde eu não saí do mesmo lugar, porque a gente tava fazendo um lanche atrás do outro. Vinha muito lanche, muito, 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 muito mesmo. Nessa época eu comecei a ficar muito estressada, né? E comecei a ficar com muita ansiedade, porque assim, é um barulho infernal. Toda vez que cai um pedido online, a gente escuta um barulho. Aí as pessoas entram na loja e faz barulho num sino na hora que elas entram. E aí as coisas, o micro-ondas faz barulho. E aí a máquina do negócio do lanche faz barulho. E a máquina que a gente põe a carne faz barulho. Então imagina isso o dia inteiro, sem parar. Era um inferno. Não parava de entrar gente, não parava de cair pedido. Igual no The Bear, assim, que vai aquela monte de comanda. E eu lembro de um domingo que tinha tanta comanda que a gente tinha uma fila de comanda e tinha uma outra em cima daquela comanda. E tinha uma fila de Uber, assim, acho que devia ter uns 20 Uber na fila, esperando os pedidos. E a gente falando tanto pra ele quanto pros clientes, olha, vai demorar 20 minutos. Esses dias, assim, me dava muito nervoso, porque a gente tinha que fazer tudo muito rápido. E a gente não tinha gente suficiente pra fazer isso. Então, você ficava, assim, desesperado. E aí, a gente começou a ter vários casos de clientes no modo casa, gritando com a gente. Que é uma coisa, assim, horrível, sabe? Por isso que eu falo, assim, pô, se você é uma pessoa que faz isso, você é muito otário. Porque você gritar com uma pessoa que tá trabalhando, que o dia inteiro, que a pessoa tá em pé, que a pessoa tem um monte de coisa pra fazer, por nada, assim, você só estraga o dia da pessoa. E eu sei que você, que é a pessoa que grita, você vai sair dali e você já esqueceu. A pessoa que ouviu você gritando com ela não vai esquecer disso. Teve uma mulher que gritou comigo ano passado. Até hoje, isso me machuca, de eu lembrar dessa mulher gritando comigo, porque foi apavorante, assim. Eu vou contar isso mais pra frente, né? Mas eu tenho certeza que essa mulher não lembra mais que ela gritou comigo, mas um ano depois eu ainda lembro dela ter gritado comigo. Mas aí foi isso, né? Fevereiro, nossa, eu tava muito já estressada. Eu lembro, assim, de ter esses episódios de... Tinha uma parede atrás da onde a gente fazia os lanches, e de eu encostar na parede, assim, sem fôlego, sabe? Sem respirar, sem conseguir respirar, porque me dava crise de ansiedade de eu ficar imaginando a quantidade de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí teve um dia que explodiu um ovo na minha cara, nossa, assim, um inferno na terra. E aí, no final de fevereiro, eu tava sim de pedir as contas. Eu tava falando com o meu marido e falou assim, olha, eu não sei o quanto eu vou aguentar, assim, eu tô ficando muito estressada. E eu tava começando a ficar irritada com as pessoas. Então eu lembro que eu saía de lá e eu não queria ver gente. Eu via as pessoas perto de mim, já me dava nervoso, já me dava agonia, porque, nossa, era tanta gente entrando naquele lugar que na hora que eu saía dali, eu falei assim, não quero mais ver uma pessoa na minha frente. Então, tava atrapalhando, assim, de eu querer sair de casa, porque eu falei assim, nossa, no dia que eu não tô trabalhando, eu não quero ver um ser humano na minha frente, porque eu não aguento mais ver pessoas. Tava a ponto de sair, só que eu peguei Covid, e aí eu consegui descansar uma semana, né, que eu tava morrendo lá com Covid, então eu ainda aguentei e fui continuar a trabalhar. E aí, tem esse outro fator que... eu não sei se todos os lugares são assim, mas onde eu trabalhei, a gente era tratado como lixo. Como se você fosse, assim, uma máquina. A gente não se importa com você como pessoa, a gente se importa com você como
uma coisa que tá aqui trabalhando. Tanto que assim, Natal, Ano Novo, a gente não recebeu nem Feliz Natal. Ninguém nem falou Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu trabalhei na véspera de Natal, trabalhei na véspera do Ano Novo e trabalhei no dia 1º. Não ouvimos, assim, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Nossa, obrigada por, né, pelo trabalho esse ano. Nada. Não teve festa de final de ano, não teve nada. Eu já achei isso muito, muito estranho. E aí, quando eu falei que eu tava com Covid, o meu gerente só falou assim, ah, então, você não consegue vir trabalhar, não? Eu falei, não, eu tô com Covid, né? E foi isso. E ele falou, então tá bom, eu vou tirar seus dias. Não teve assim poxa, melhora, né? Ou, caramba, você tá com Covid, que horror. Nada assim, nada. Mesmo que fosse de mentira, né? Mesmo que na cabeça dele ele podia estar pensando assim, que merda, né? Porque ela tá com Covid, eu vou ter que arrumar outra pessoa. Mas podia fingir, pelo menos, que isso importa, né? Ainda assim, ficava estressada com muita coisa, principalmente com esse abuso dos funcionários. Logicamente que no Brasil, a gente também é explorado, né? Eu sempre trabalhei mais do que o meu cargo, sempre fazia cargo mais de uma pessoa e sempre ganhei pouco. Mas aqui eu senti realmente o que é o capitalismo assim, explorador de verdade. Porque é isso, né? De você trabalhar sem parar, os gerentes assim reclamarem se a gente conversasse, não é pra você conversar, é só pra você trabalhar. E eles não te tratam como gente, né? Então você é só um negócio de trabalho e pronto. Então eu acho que essas coisas me deixaram ainda mais irritada e inconformada de saber. Eu tenho muitas memórias de 2023 que são boas, que eu lembro de eu ter tirado foto. Até postei algumas dessas fotos, que são momentos antes de eu ir trabalhar. Então, pra mim, é engraçado ver essas imagens, porque eu sempre penso assim, nossa, esse momento foi muito gostoso, mas foi, assim, antes de um momento de muito estresse, de muita tristeza. Por exemplo, essa foto aqui, eu lembro que eu tirei que um dia que eu comprei um chocolate quente. E aí eu cheguei antes no trabalho, aí eu tomei o chocolate quente, tava lendo livro, assim, muito gostoso. E aí depois, sabe, eu tenho que respirar fundo. E foi um dia horroroso, foi esse dia que o ovo explodiu na minha cara. Igual essa daqui, que foi o dia que eu pedi as contas, assim, quase pedi. Eu tinha ganhado mais um dia de trabalho, então eu tava trabalhando 5 dias. E aí eu tava trabalhando na terça, das 7 à 1 da tarde. Na hora que eu tirei essa foto, acho que era umas 6h40 da manhã. Que já tava sol, porque, né, a gente já tava na primavera. E aí atrás da loja tem na rua de trás, né, tem essa praça. E aí eu lembro que eu sentei na praça, eu fiquei assim andando devagarzinho, porque eu gostava de fazer isso, né? Ao invés de eu ir pela rua normal, que tinha várias lojas e coisas, eu gostava de ir pela outra, que tinha esses parques. Porque tava um dia tão bonito, tava tão gostoso, sabe? Eu tava tão em paz. E eu tava tentando muito, porque eu falei assim, se eu ficar reclamando, o serviço vai ficar mais horrível ainda. Então eu vou tentar ir com uma energia positiva, sabe? Pensar positivo e entrar feliz e tal. E aí, quando eu fui trabalhar, na loja eles não aceitam dinheiro. Então, toda hora tem alguém que briga com a gente, que grita, que faz um monte de coisa, porque a gente fala assim, ah, desculpa, não aceito dinheiro. E aí foi como eu falei, se você fala não pra pessoa, ela já se transforma num monstro. Então, quando a gente falou assim, eu estava fazendo lanches e tinha muito lanche chegando. Aí foi uma mulher e ela pediu um negócio com manteiga. E aí a outra funcionária falou assim, que não aceitava dinheiro. E ela começou assim a gritar com a funcionária, falar um monte, assim, super mal educada. E aí a gente fez o lanche dela, assim, mas depois ela voltou e ela tacou o lanche, assim, na bancada onde a gente tava, gritando, assim, que nem uma maluca. Porque vocês são o quê? Vocês estão fazendo de propósito? Que porra é essa aqui? Que não sei o que lá. E falando que a gente tipo, passou muita manteiga de propósito porque ela tinha reclamado do dinheiro. O que não era verdade, obviamente. E aí ela, nossa, fez um escarcéu, começou a ofender a gente, gritar. E assim, é uma situação muito horrível, assim, você se sente muito impotente de ver a pessoa gritando com você. Eu lembro que, nossa, eu comecei a tremer muito, assim, e foi muito horrível aquela experiência, aquela situação. E aí eu saí do serviço, tava indo pra casa, um cara gritou comigo também no metrô, no trem, né, porque eu fui passar, assim, e eu acho que eu passei na frente dele, eu não sei. Eu sei que ele começou a me xingar, aí ele me chamou de vagabundo, aí não sei do que lá. Eu cheguei em casa e fui tomar um banho, assim, e nossa, eu chorei tanto. E foi muito ruim, assim. E depois, no outro dia, me deu uma crise de pânico tremendo, assim, porque vinha todos os barulhos, assim, da máquina, do negócio, e a mulher gritando, e as outras vezes que as pessoas gritaram comigo, e toda aquela situação, assim, e, nossa, e aí eu não conseguia respirar, e eu comecei a chorar, e aí meu marido viu e me acalmou e tal, e aí ele falou assim, olha, pede a conta, né, tipo, não tem condição de você ficar desse jeito.
eu já tava infeliz, assim, pra caramba com o trabalho. Então, eu resolvi, não, eu falei assim, então tá bom, vou pedir a conta. Depois eu conversei com o gerentezinho, eu falei assim, eu vou ficar um dia na semana, porque eu preciso do dinheiro, né? Então não dá pra eu sair 100%. E também porque eu ficava com medo de não conseguir arrumar outra coisa. Mas assim, depois disso, eu lembro que eu fiquei, acho que umas 3 semanas, que eu não conseguia atender os clientes, porque eu fiquei com medo das pessoas, assim. Qualquer pessoa que entrava na loja me dava um, sabe, quando você tinha que coisa assim, meu coração dava um negócio. E era horrível, porque entrava gente pra caramba. Então eu lembro que na primeira semana eu até fiquei um pouco lá no fundo, fazendo umas coisas, porque eu não tava conseguindo falar com as pessoas, eu não conseguia ficar perto das pessoas na rua também, eu ficava com medo, assim, de, sei lá, sentar num lugar e alguém gritar comigo, e coisa assim. Então, foi muito ruim, né? E aí o trabalho só ficou cada vez pior, assim, porque continuou essa exploração cada vez maior, assim, eles exigem cada vez mais coisa da gente e tratam a gente cada vez pior. E aí eu fiquei trabalhando até agora, né? Até março desse ano. E aí chegou um meu limite também. Em fevereiro eu tava pegando mais um, então eu tava trabalhando 2 dias, algumas vezes 3. E aí eu falei assim, olha, eu não tenho mais condição, assim. É um tratamento muito horroroso e eu nem vou entrar em detalhes, assim, outras coisas ridículas que eles fizeram com a gente, do jeito que eles falaram com a gente, senão eu ia ter que fazer um vídeo de 10 horas. Mas eu sei que, assim, foi uma experiência muito horrível ter trabalhado nesse lugar, me senti muito humilhada, muito frustrada e que me deixou algumas sequelas. E eu sei que, assim, obviamente, não acredito que todas as pessoas que trabalhem aqui tenham passado por isso, mas essa questão de atendimento ao público eu sei que é real, porque isso acontecia comigo no Brasil e a gente vê vídeos, muitos vídeos, né, das pessoas maltratando, assim, os atendentes dos lugares, e eu acho isso uma coisa, assim, medonha. Não há motivo nenhum, mesmo que você esteja certo, não há motivo nenhum para você destratar um funcionário, seja ele do que for, porque as pessoas estão trabalhando. Na maioria das vezes, quando ela tá te falando não, é porque o gerente, o dono falou que não pode, então não é culpa do funcionário. E, lógico, eu sei que existe alguns funcionários que não trabalham direito, ou tem funcionários que são folgados também, né? Mas eu acho que é a minoria e não existe motivo para você destratar alguém. E aí tem outro ponto, né, de você trabalhar fora, que eu sei que aí isso já não é só comigo, né? Com muitas pessoas acontece. Conversei com muita gente que fala isso, que é essa frustração de, assim, você sair do seu país trabalhando em alguma coisa legal, alguma coisa importante, e você vir trabalhar aqui e as pessoas não te darem oportunidade. Porque, não sei, elas acham que só porque você é de fora, você é um imbecil completo que não sabe fazer nada, né? Então, essa falta de oportunidade, a gente conseguir um emprego bom com alguma coisa que a gente já é formado, que a gente tem qualificação, que a gente tem experiência, é uma coisa também muito frustrante e que também machuca muita gente, porque não é só uma questão de status, né? É uma questão de fazer assim, por exemplo. No meu trabalho, eu resolvia problemas, eu administrava coisas, eu fazia cronograma, eu gerenciava pessoas. Então, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu gosto muito dessa parte gerencial e administrativa. E trabalhar nessa loja me deixou muito frustrada, porque era um serviço que eu não precisava pensar, era uma coisa repetitiva, assim, Charlie Chaplin tempos modernos, sabe? Que eu ficava lá o dia inteiro fazendo a mesma coisa, embrulhando lanche, faz o lanche, embrulha o lanche, faz o lanche, embrulha o lanche. Ou atende a pessoa que você repete a mesma frase 700 vezes, então isso me deixava muito frustrada. E aí a gente vê vagas abertas para fazer esse tipo de coisa que você não tem chance de ser contratado porque você é imigrante. Então, isso é uma coisa também que frustra muito a gente, né? De você deixar o seu país sabendo que você tem capacidade de muita coisa e as pessoas te tratarem como se você não fosse nada. Isso acontece em todos os lugares, assim. O meu marido, ele veio para fazer um trabalho que ele já fazia no Brasil, então ele já estava na área dele, uma área que ele tem 12 anos de experiência, mas as pessoas tratavam ele aqui como se ele não soubesse nada, como se ele tivesse, nossa, eu comecei a aprender a fazer isso ontem. Então, elas falam com você de um jeito como se você fosse inferior, assim, se você não tivesse conhecimento de nada. Então, é um ponto também que eu percebi, que a gente sofre muito quando vem nessa questão de trabalho. Então, eu acho que pra mim a pior coisa de todas, como eu falei, né, eu vou falar sobre isso, mas pra mim a pior coisa de todas de Vancouver, ou da experiência de ser imigrante, foi a parte de trabalho. Você ser menosprezado desse jeito na questão de trabalho é muito, muito triste. Eu acho que é isso, assim, essa é a minha experiência, né, com um lugar muito ruim que eu trabalhei. Eu acho que a única coisa boa desse serviço é que eu conheci pessoas muito legais, eu fiz amizade com pessoas
muito legais, brasileiros também que trabalhavam lá. Consegui treinar bastante o meu espanhol com o pessoal do México que tava lá, e eles são muito legais também. Eu acho que de todos os países, as pessoas que a gente mais teve afinidade foi com o pessoal do México e da América Latina como no geral, né? Latinos são todos muito parecidos, então a gente se deu muito bem. Foi isso, assim, eu acho que é uma parte que talvez as pessoas não pensem que tenha, né, esse sofrimento, porque quando a gente fala que mora fora, todo mundo fala, nossa, como se fosse uma coisa incrível e maravilhosa, e é muito legal, tem muitas coisas boas, mas talvez as pessoas não imaginem que exista essa parte também. Então, fica aí o meu pensamento, a minha reflexão e o meu desabafo sobre o meu trabalho, que me destruiu muito, e que eu espero que eu me cure dele, eu esqueça que essas coisas ruins aconteceram, né? E é isso. E eu acabei a primeira parte. Tô tentando fazer a bandeira do One Piece, né? Então, o desenho tá completamente ridículo. Mas agora eu fiz, então, a linha do chapéu. E aí, conforme a gente for falando e bordando, eu vou fazendo o resto. Então, vejo vocês no próximo. E é isso. Tchau!